Existe um famoso discurso do Steve Jobs em Stanford, onde ele diz que nenhum tempo que você desperdiçou foi realmente desperdiçado. Isso pois ele acreditava que no futuro os pontos sempre se conectam. Foi nesse mesmo discurso onde ele diz a frase que ficaria famosa depois, que é o Stay Hungry, Stay Foolish. Mas não é sobre essa parte do discurso que a gente vai falar aqui hoje. Segundo Steve Jobs, ele só conseguiu realizar as façanhas que ele conseguiu e mudou o mundo com elas, isso sou eu falando, não ele, graças às atividades que ele fez em seu passado, atividades que poderiam e muitas vezes eram consideradas desperdício de tempo na época. Um dos exemplos que ele dá nesse discurso é que hoje nós só temos várias opções de fontes para se escrever um e-mail, por exemplo, por causa das aulas de caligrafia que ele fazia de graça na faculdade. Sim, ele só fazia essa aula de caligrafia porque era de graça, e ele dizia também que ele achava lindo os cartazes que os alunos de caligrafia espalhavam pelo campus da faculdade. Então, baseada nessa hipótese do Steve Jobs, eu vou te contar aqui hoje 9 profissões que eu mesmo já exerci no passado e fracassei fazendo elas antes de descobrir o que eu realmente gostava de fazer e como essas 9 profissões me ajudaram a trilhar o caminho que eu estou trilhando hoje. Afinal, existe um conceito de empreendedorismo que diz que você não é o que você faz, você está sendo o que você faz. Por exemplo, você não é um gerente de banco hoje, você está um gerente de banco hoje, e essa situação pode e provavelmente vai mudar durante a sua vida. Isso significa que você definitivamente não precisa se prender ao que você se formou, ou o que você faz hoje, ou o que você já fez por vários anos. Dito tudo isso, vamos à primeira profissão em que eu já tentei e fracassei fazendo ela. Técnico de informática. Felizmente eu tive uma avó que investiu no meu conhecimento técnico muito cedo, então desde os 13 anos ali de idade para frente eu fiz todos os cursos que ali as escolinhas de informática do começo dos anos 2000 ali proporcionavam, né? Tô falando de Microcamp, Microlins, SOS Computadores, Databyte e etc. Foram aqueles cursos da época de Windows XP, de pacote Office, de datilografia, de redes, de manutenção de hardware que me fizeram ingressar na carreira de TI desde muito cedo, a mesma carreira que eu galguei e escalei o mundo corporativo durante os próximos 15 anos, tá? Mesmo eu não me identificando com a carreira de TI, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente nesse vídeo. 2. Músico. Sim, por eu ter um pai que é músico profissional, eu tive a oportunidade de aprender música com ele e cheguei a ter uma banda durante a parte ali da minha adolescência que se apresentou algumas vezes, e eu tocava baixo nessa banda. E eu disse tocava porque eu não toco mais. E essa é uma história muito doida, porque o baixo que eu tocava foi um presente da minha avó que ela comprou de um outro primo meu que tocava. Só que ali, em meados dos meus 18 anos, mais ou menos, a minha avó veio a falecer e um belo dia esse meu primo foi lá em casa e levou o baixo embora, pois segundo ele, a minha avó não tinha terminado de pagar esse baixo. Isso me deixou bem puto da vida ao ponto de pegar ranço, até um trauma desse instrumento, e eu nunca mais ter tocado em um dali pra frente. Porém, o meu conhecimento e o meu amor por música ficaram, e hoje eu sou um verdadeiro entusiasta que não vive sem a música, com vários e vários shows na bagagem, e querendo ou não, esse conhecimento de música me ajuda a produzir vídeos melhores aqui no YouTube. 3. Pro Player. Eu tenho um valor muito forte dentro de mim que é a competitividade. Eu gosto de vencer, eu gosto de gerar resultado e gosto de conquistar
coisas. Eu não cheguei a me aventurar em esportes tradicionais, mas eu competia seriamente em jogos eletrônicos. Em alguns deles eu me tornei realmente bom ao ponto de competir de verdade, campeonato e tal. Eu já tentei ser pro player de Counter-Strike, né, o famoso CS 1.6 da época. Eu tinha um time muito bom, a gente competiu alguns campeonatos, mas a gente nunca foi muito longe. Outro jogo que eu me destaquei foi o Grand Chase, que eu me dediquei por alguns anos e cheguei a ser reconhecido inclusive como um dos melhores players do Brasil todo. Eu competi alguns campeonatos brasileiros também no Grand Chase, mas nunca cheguei a vencer nenhum. Eu cheguei a me dedicar alguns anos também ao xadrez. Eu cheguei numa final regional certa vez, onde eu enfrentei um amigo meu, o Thiago, e eu acabei perdendo para ele na final, e desde então eu nunca mais competi de novo. Hoje eu só exerço esse valor de competitividade através do LoL, o League of Legends, onde eu sou um pouquinho acima da média, mas eu não cheguei no topo ainda. 4. Desenvolvedor de jogos eletrônicos. E se eu te disser que eu sou formado em game design real, com diploma e tudo? Lembra quando eu disse que eu não me identificava com a carreira de TI? Então, a minha faculdade de Game Design, que eu fui até o final ali, foi a minha tentativa de sair da carreira de TI antes que fosse tarde demais. Apesar de que um desenvolvedor hoje é sim considerado um profissional de TI também. Então essa minha estratégia não fez muito sentido no final. Lá em meados de 2014 e 2015 eu cheguei a passar por 2 processos seletivos gigantescos na Riot Games, que é a desenvolvedora do League of Legends, jogo que eu jogo até hoje e que na época era o jogo mais jogado do mundo. Eu nem sei quantas etapas o processo seletivo tinha, mas eu lembro que eu fiquei 1 ano em processo 2 vezes. Na primeira eu contei ali na minha cabeça mais ou menos umas 9 etapas, e no segundo eu cheguei ali até a 11ª mais ou menos, mas eu não cheguei a passar em nenhuma das vagas. Então no fim das contas a faculdade serviu para me mostrar áreas que eu gosto e tenho aptidão, como gestão de pessoas, por exemplo, mas também me mostrou áreas que eu jamais gostaria de participar. Programação, por exemplo. 5. YouTuber. Calma, não tô falando aqui dos canais que eu tenho hoje, mas sim do canal de vlog que eu criei lá em 2006 e sobre os vídeos que eu gravava falando da minha vida lá em 2010, galera. Essa foi a mesma época que os gigantescos youtubers de hoje em dia começaram. Tô falando aqui de Felipe Neto, de Cauê Moura, do Leon, do Coisa de Nerd, etc. Até hoje eu penso o que teria acontecido se eu tivesse continuado o meu canal de vlog lá em 2010. De qualquer forma, foram as habilidades de produção e edição de vídeo que eu aprendi naquela época que viabilizaram os projetos que eu tô tocando hoje na internet. 6. Coach. Lá em 2013 eu levei um capote avassalador da vida que meio que me obrigou a eu me tornar uma pessoa melhor. E essa jornada de autodesenvolvimento dos próximos anos me levou a diversos cursos em várias áreas que eu precisava me desenvolver. Sério, eu fiz vários cursos sobre várias coisas. Eu fiz curso de finanças, de produtividade, de oratória, de astrologia, de sedução, de moda masculina, de programação neurolinguística, de linguagem corporal e diversas outras coisas relacionadas ao meu autodesenvolvimento. Eu aprendi tantas coisas ali a partir de 2013 que eu fui promovido no trabalho 6 anos consecutivamente sem parar. Então talvez ali numa tentativa inconsciente de evitar a obesidade mental, eu me associei com 2 colegas e grandes amigos até hoje para a gente criar a empresa Ignis, que seria a nossa empresa de coaching. Eu queria transbordar todo aquele conhecimento de volta para o universo, porque eu sentia que eu conseguiria fazer a diferença junto com aqueles 2. Porém, no final, essa empresa não passou apenas de um Instagram muito bem feito de frases motivacionais. 7. Escritor. Além de ter bastante facilidade em escrever, eu tive a sorte de ter uma excelente professora de redação e também um pai escritor
com vários livros publicados. Então, em algum momento da minha jornada das 150 mulheres que eu falo mais nesse vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, eu comecei a escrever na internet sobre os meus dates mais bizarros, as histórias que eu contava ali na roda de amigo e no bar e que a galera realmente curtia. Então eu comecei a publicar isso através do Instagram. Esse projeto de contos no Instagram se chamava Eu Conto Stories e até hoje, se você for lá no meu Instagram, @opaulotássio, você ainda tem a chance de ler algum desses contos. Então, mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu me mudei para Barueri, eu descobri que a cidade tem um tradicional prêmio de literatura, só que eu não queria inscrever nenhum dos contos que eu já tinha escrito para esse prêmio e também não queria inscrever outros que eu ainda gostaria de postar nesse projeto. Então eu peguei a história mais bizarra que eu já ouvi na vida, eu vi essa história numa mesa de bar e criei meio que um universo em volta dela, num conto muito bem escrito, bem legal, que eu mergulhei bastante do resultado, mas nem tanto da mensagem que esse conto mandava. Sim, o problema é que essa história era tão pesada, baixa astral e bizarra que quando eu venci o prêmio de literatura e recebi 50 exemplares publicados para eu fazer o que eu quisesse com eles, eu distribuí eles para familiares, amigos, colegas de trabalhos e conhecidos com dedicatória e tal, e total de 0 pessoas me retornaram parabenizando pela história. Muita gente me parabenizou pelo prêmio em si, até compareceram lá na cerimônia e tudo mais, mas absolutamente ninguém, depois da publicação da história, me procurou me parabenizando por ela. Então foi nesse momento que eu percebi que algumas histórias simplesmente não foram feitas para ser contadas, e aquela provavelmente é uma delas. 8. Astrólogo. Eu aprendi astrologia sozinho lá em meados de 2013 também, e o motivo pelo qual eu procurei astrologia é um motivo para outro vídeo, mas eu pratiquei e apliquei esse conhecimento durante os anos até que ele se tornou uma verdade para mim ali em meados de 2019. Então eu passei a me posicionar no Instagram como astrólogo, no mesmo Instagram do projeto Eu Conto Stories que estava lá antes. Eu vendi ali alguns serviços de mapa astral, levei alguns calotes também e percebi que eu estava vendendo o meu tempo em troca dos serviços de mapa astral que eu fazia e dava mó trabalhão, e aí era 2 horas só de conversa com a pessoa que contratava o meu serviço. Eu percebi que isso não era escalável, né? Eu vender meu tempo não era escalável, dava muito trabalho e o retorno não era tão bom. Então eu criei um produto de astrologia do zero e fiz esse lançamento sozinho, que deu um trabalho gigantesco, mas que eu aprendi muita coisa. Aí esse produto vendeu o total de 0 e eu acabei deixando o projeto Astrologia de lado. Foi nessa época que eu criei o canal da Unidade, o meu outro canal aqui no YouTube, que eu já tô tocando há quase 2 anos. E especificamente esse fracasso do projeto Astrólogo foi um dos meus maiores professores, porque eu aprendi várias coisas sobre marketing digital, social media, Instagram pra caramba, lançamento de produtos digitais, tráfego. Cara, esse conhecimento é inestimável, eu já utilizo ele hoje e vou continuar utilizando graças a esse fracasso aqui. 9. Gerente de projetos. Nos últimos 6 anos eu atuei como gerente de projetos sênior de 2 gigantes multinacionais. E por mais que eu tenha nascido para ser um gerente de projetos, uma profissão que eu tirava de letra e fazia ali com o pé nas costas, não importava a pressão, a grandeza, a complexidade do projeto, a galera enchendo o saco, era um negócio que eu conseguia fazer suave. Foi exatamente essa profissão que me fez transicionar a minha carreira de TI, 15 anos de carreira de TI, para viver de internet. Foi só quando eu atingi o ápice ali, o apogeu da minha carreira de TI, é que eu percebi que não era ali que eu queria continuar. Se bem que eu admito que ter recebido sem trabalhar nos últimos 2 anos de pandemia também ajudou bastante nessa reflexão. E se você chegou até essa parte do vídeo aqui, eu tenho um fracasso bônus para te contar. Produtor de conteúdo adulto.
No ano de 2021 eu comecei a produzir conteúdo adulto para plataformas privadas como o OnlyFans. Só que eu acho que eu cheguei atrasado nessa onda aí, porque essas plataformas atualmente exigem que a parceira que aparecia ali comigo, mesmo que de forma anônima, ela fosse marcada, ou seja, mesmo com a autorização formal da minha parceira, ela ainda teria que criar uma conta no OnlyFans, que só a autenticação já dá mó trabalho, aprovar o meu conteúdo lá para que eu pudesse colocar ele no ar, isso tudo antes mesmo de eu monetizar a plataforma. Aí eu brochei de vez desse nicho aqui também, mas o importante é que, assim como a hipótese do Steve Jobs dizia, foi graças à minha carreira de TI atuando como gerente de projetos que eu consegui planejar passo a passo e me planejar para essa transição de carreira que eu fiz para viver de internet. Então foi graças a todas essas experiências que eu aprendi a falhar rápido. Em projetos você não pode perder muito tempo quando o plano que você traçou inicialmente não deu certo. Você tem que esterçar, você tem que fazer curva, você tem que contornar a situação e sempre seguir adiante. Então quando você chega aos 34 anos, como é o meu caso, você já tem clareza das coisas que você realmente gosta de fazer e as coisas que você jamais vai voltar a fazer de novo. Então foi nesse canal aqui que eu juntei todas as coisas que eu gosto tanto de fazer, que eu faço elas até de graça. Elas são aprender, criar, competir, me desenvolver, contar histórias, ensinar, escrever, astrologia, executar as minhas ideias e transar pra caralho. A conexão de todos esses pontos resultou nesse canal aqui, que a essa altura eu espero que você já esteja inscrito. E como curiosidade, se você listar as 9 coisas que eu acabei de te dizer, você vai perceber que eu só aprendi a gostar delas por causa das mesmas profissões que eu fracassei em exercer. Coincidência? Eu acho que não. Tô ficando por aqui, deixa o seu like sincero, se inscreve no canal, comenta o que o seu coração mandar sem medo, mantenha a sua chama acesa e tchau!